Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Estamos com o componente curricular de História e Geografia para as turmas do EJA. O nosso assunto de hoje será para falar um pouco sobre a sustentabilidade ambiental. Essa sustentabilidade que nós tanto ouvimos, que nós tanto acompanhamos pelas redes, né? Tanto televisão, quanto jornal, a internet. E você, o que acha que é sustentabilidade ambiental? Né? O que é esse desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ou seja, vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, em não esgotar esses recursos naturais que nós temos hoje, tá? E vamos pensar um pouco dessas futuras gerações, para que não torne escasso nem extinto, para que os recursos naturais, eles continuem no nosso planeta, né, num planeta sustentável, em um planeta onde almejamos, né, atingir essa sustentabilidade. Para falarmos de sustentabilidade, é importante destacarmos o conceito de meio ambiente. E aí existem diversos conceitos, né, diversas compreensões a respeito de meio ambiente. E eu destaquei, né, esse conceito que é da Política Nacional de Meio Ambiente, onde ele diz o seguinte: o meio ambiente atende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Quando falamos de meio ambiente, podemos pensar em uma visão geral, em tudo que está ao nosso redor, né? Nossa casa, a vegetação, tanto os seres vivos, né? Os seres não vivos, nossa família, a energia sustentável, a energia verde. Pensando nesse meio ambiente, é importante frisar o tripé da sociedade. Então, quando falamos em sociedade, sustentabilidade e economia, é como se essas três palavrinhas, ou esses três sistemas, elas caminhassem de lados opostos. Não existisse ali um diálogo entre eles, né? Um importante diálogo entre esses três para que a gente tenha toda uma dinâmica ambiental, toda uma dinâmica do nosso planeta prevalecendo. E aí, como eles caminham de lados opostos, né, a gente tem algumas leis que vai viabilizar essa comunicação entre o social, o ambiental e o econômico. Quando a gente pensa esse diálogo entre esse tripé, seria de importância fundamental para a nossa sociedade, uma vez que, fazendo eles dialogarem, no sentido dessa sustentabilidade ambiental, teríamos uma sociedade, né, encontrando o equilíbrio entre o suprimento de suas necessidades e o uso racional dos recursos naturais sem prejudicar a natureza, ou seja, sem tornar os recursos da natureza escasso e extinto, tá? Quando a gente fala dessa sustentabilidade social, a gente vai se referir à participação ativa da população no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas que vise ao bem-estar, à igualdade de todos em consonância com a preservação do meio ambiente. E pensar na sustentabilidade econômica, a gente vai referir-se ao modelo de desenvolvimento econômico que visa a exploração dos recursos naturais de maneira sustentável, sem prejudicar o suprimento das necessidades das gerações futuras. E aí, pensando nesse diálogo, né, desse tripé, e automaticamente vislumbrando uma negatividade que a sociedade vem praticando no planeta, nos recursos naturais,
eu destaquei alguns impactos ambientais negativos, tá? Para a gente refletir um pouco dessa nossa atitude, né, diante do nosso planeta. O primeiro impacto negativo que eu trago é justamente as queimadas, né? Quantas vezes a gente liga a televisão e identificamos práticas errôneas diante do nosso planeta, né? Ou seja, diante da nossa vegetação, tornando aquele ambiente ali exaurido, né? Então, quando o ser humano pratica essas queimadas, na maioria das vezes é pensando que aquela área que foi queimada vai servir, por exemplo, para a pecuária, vai servir, por exemplo, para a agricultura, e a gente não pensa que destruindo a vegetação vamos estar, né, ali nos prejudicando. Um outro impacto negativo é a questão do lixo, né, nos nossos mananciais, nos recursos hídricos. Então, quando a gente passa, por exemplo, por um rio, por um lago, no próprio oceano, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a gente consegue perceber a quantidade de lixo, né, que são depositados no leito do rio. A gente consegue perceber que os esgotos, né, das nossas residências, na maioria das vezes, são lançados, né, dentro dos rios, dentro dos recursos hídricos. A própria emissão de gases poluentes na atmosfera, como por exemplo o gás carbônico, também traz um grande prejuízo diante do nosso planeta, e o lixão, né? Onde eles são depositados de uma forma errada, prejudicando tanto as pessoas que convivem, que moram ali próximo, quanto o próprio solo, né? O lençol freático, por exemplo, práticas que a gente deve eliminar do nosso cotidiano. E essa imagem, né, ela traz justamente o lixo que já está no oceano, prejudicando com toda a biota marinha. A erosão do solo, que é um outro impacto negativo, né? Muitas vezes a gente retira a cobertura vegetacional do solo, ele vai ficar exposto e com as intempéries do tempo, ele vai acabar ali sendo erodido, tá? Sendo desgastado, sendo retirado o sedimento. Daí a importância da gente manter a cobertura vegetacional no solo, para evitar essa problemática, né? E diante de todos esses fatores, a gente vai relacionar também a questão das mudanças climáticas, né? Que a gente vê alterações do clima, ora locais que vão ter aí um aumento da temperatura, horas locais, né, com secas, horas ambientes que a gente vai ter também a presença de enchentes, né, com chuvas extremas. E nesses ambientes, consequentemente, vai trazer uma problemática que é a fome. Por quê? Quando a gente tem um ambiente seco, vai prejudicar, né, para o desenvolvimento da plantação, da agricultura. Ao mesmo tempo, quando temos aquele período também de geadas, dependendo do gênero agrícola que for sendo desenvolvido naquele ambiente, a gente também vai trazer o quê? Esse prejuízo, porque a vegetação, o gênero agrícola, ele não vai se desenvolver. E aí, né, traz justamente essa dinâmica para esses efeitos negativos e que a gente precisa repensar essas nossas atitudes, né, diante do meio ambiente. E aí, para repensar essas nossas atitudes, eu trouxe essa imagem, né, que reflete os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles foram propostos pela Organização das Nações Unidas, né, em 2015, com uma meta para 15 anos, ou seja, de 2015 até 2030, para que nós, né, sociedade civil, empresa, seja ela privada, seja ela pública, tentar, né, viabilizar essas 17 metas, para que tenhamos, né, a Agenda 2030 visando esses objetivos, onde, por exemplo, a gente pode destacar a erradicação da pobreza, fome zero, a saúde e o bem-estar, uma educação de qualidade, uma igualdade de gênero,
a paz, a vida terrestre, a vida na água, dentre outros elementos, né, que a gente pode destacar por meio dessa imagem. E para que a gente consiga atingir todos aqueles desenvolvimentos, né, aquelas metas propostas pela ONU, é importante a gente pensar numa educação ambiental, numa mudança dos nossos hábitos, onde entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, que por meio dessa aula, que por meio dessa temática, se ainda a gente tem alguma prática, né, que seja insustentável, que a gente consiga mudar essas nossas atitudes, né, esses hábitos, esses costumes de praticar ali uma degradação ambiental e que a gente traga, né, essa educação ambiental que estamos tendo essa oportunidade, né, de conhecer hoje em algumas dessas temáticas, em algumas dessas maneiras. E aí vamos destacar agora essas práticas sustentáveis, né? O que é que vocês praticam em casa que vai ajudar o meio ambiente? Já pararam para pensar? Então vamos, a partir de agora, né, para quem não tem essa rotina, vamos começar a colocar, seja ela ali por meio de um trabalho de formiguinha, né, eu fazendo a minha parte, vocês fazendo a de vocês, para que a gente, quando somar todas essas práticas, né, benéficas, a gente tenha bons resultados. Então a primeira prática é justamente a coleta seletiva, né, ou seja, separar ali os resíduos que a gente produz na nossa residência, tomar como exemplo a reutilização, tomar como exemplo, né, maneiras de reciclar esses materiais que a gente também faz uso. Então, quando a gente vai, por exemplo, no supermercado, optar em não trazer muito aquelas sacolinhas plásticos, porque vai prejudicar o meio ambiente, mas a gente já leva, né, sacolas que possa carregar uma grande quantidade, né, aquelas sacolas recicláveis, onde a gente possa trazer uma grande quantidade de produtos, né, para que a gente tenha esse consumo consciente. Uma outra maneira, né, um outro hábito sustentável é a gente optar por alimentos orgânicos, né? Alimentos que não tenham ali a ingestão de agrotóxicos, porque quando a gente produz alimentos com agrotóxicos, consequentemente esse agrotóxico vai prejudicar os mananciais, o lençol freático, o ser humano, né? A nossa saúde está em jogo quando a gente começa a ter esse alimento com agrotóxicos. Vamos optar também em fazer um reflorestamento. Então, você, estudante, pensa que olha ali no quintal da sua casa, na frente da sua casa ou em qualquer um outro ambiente onde você possa plantar, né, uma mudinha ali de árvore, para que no futuro, né, ela traga ali oxigênio para a gente, para que ela mude essa concepção que a gente vê só de destruição, de acabar com o verde, de acabar com o natural. Então, vamos praticar esse reflorestamento. Vamos optar também, né, em utilizar algumas energias limpas, né, a energia eólica, a energia solar, por exemplo, né, ou se a gente não tem essa condição ou esse acesso de praticar essa energia limpa, mas que a gente poupe um pouco a energia elétrica, tá? Uma outra maneira também de trazer esses hábitos sustentáveis, né, é com os recursos hídricos. Então, práticas muito simples que a gente pode desenvolver na nossa casa, como, por exemplo, não lavar ali a calçada, né, utilizando lá a mangueira com água, mas reutilizar aquela água da máquina de lavar, e aí a gente leva e limpa alguns ambientes, tá? Olhar esses recursos hídricos como se a gente e as futuras gerações dependessem aí, ó, pelo longo da vida, tá? Então, vamos cuidar bem desse recurso, optar
em caminhar, né? Ao invés de pegar um transporte para ir na feira, se tiver a chance, se for um local perto, vamos optar em ir ali, né, caminhando, gastando um pouquinho as energias, até porque faz bem também para a nossa saúde física, mental, tá? E desenvolver aí a economia verde. Deixo esse pensamento de Gandhi, tá? Onde diz: a terra provê o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não para a voracidade de todos, tá? Então, a gente pensar que o nosso planeta Terra, ele dispõe de todos os elementos que nós precisamos, porém, pela ganância do ser humano, né, em destruir, em não pensar nessa sustentabilidade, é que a gente percebe que muitos seres, né, ficam ali com alguns elementos naturais ausentes na sua vida. E aí, para o nosso desafio de hoje, né, espero que vocês realmente façam, se engajem nessa temática. Eu proponho que você nos diga quais práticas sustentáveis você adota em seu dia a dia e marca, né, a rede social @CEPA-Paulista, para que a gente perceba que aprenda também com vocês um pouco dessas práticas sustentáveis e que a gente possa propagar, né, para as demais pessoas. A vida na Terra depende da vontade humana. Então, a partir de agora, a partir desse momento, tenta mudar alguma atitude negativa que você tem para o planeta Terra e vamos colocar uma nova rotina na nossa vida para que a gente desfrute realmente de um planeta sadio e agradável para todos. Espero que tenham gostado. Estudem, tá? E até a próxima aula. Tchau!